Hoje a gente vai planejar juntos como você e eu vamos ter um 2026 mais presente, com mais propósito e mais divertido. Com um simples desafio, o desafio de algo novo todo mês. Esse desafio foi algo que eu criei em 2021 no meu Instagram e eu compartilhei tudo por lá na época, mas ele foi tão especial que eu decidi fazer de novo e trazer ele pra cá dessa vez. Como eu falei, o desafio começou em 2021, então foi bem na época da pandemia. Eu tinha acabado de me formar da faculdade, eu não aguentava mais ficar em casa, eu não aguentava mais ficar presa na minha rotina e vivendo todos os dias como se fossem exatamente iguais e sem saber como que seria o futuro. E eu sempre gostei de fazer coisas novas, então em janeiro uma amiga minha me convidou para fazer uma aula experimental, onde ela fazia aula de pole dance. Eu nunca tinha feito, era um exercício que seria diferente para mim, e das contas foi algo super legal, foi uma experiência bem divertida. E logo em fevereiro eu já tinha também marcado para fazer algumas aulas de surf com a minha mãe no aniversário dela. Eu lembro que foi durante a última aula de surf que eu tava sentada na prancha, aproveitando o mar, aproveitando o sol, que eu tive essa ideia, esse estalo de que eu já tinha feito algo novo em janeiro, eu tava fazendo algo novo em fevereiro, então por que não me desafiar a fazer isso o ano todo? Eu sabia que seria um bom jeito de sair da rotina e fazer coisas novas, principalmente pelo fato de que eu tava recém-formada e não tava trabalhando. E de fato, fazer coisas novas gera um interesse muito novo pela vida. Você começa a olhar as coisas de uma nova forma, expande os seus horizontes, você acaba se tornando uma pessoa mais interessante. E eu talvez nunca tivesse tido essa ideia do desafio se eu não tivesse feito essa aula de surf. E de uma forma mais objetiva, fazer coisas novas literalmente te faz processar o tempo de uma forma diferente. Porque você sai do piloto automático, então você quebra a sua rotina e o seu cérebro é obrigado a ficar mais alerta e processar aquela nova experiência de uma forma muito diferente do que a forma que ele processa a sua rotina e as coisas que você faz no dia a dia. Sem contar que ajuda com outras coisas, como ansiedade, timidez, porque você está se colocando em situações fora da sua zona de conforto. Então você acaba se desenvolvendo, ou na atividade que você está fazendo, ou como pessoa. E eu digo por experiência própria, porque 2021 foi um ano que eu lembro com muito carinho. É como se cada coisa que eu tivesse feito no mês tivesse sido um marco e tiveram diversas coisas que eu fiz simplesmente por conta do desafio. Foi como se fosse o empurrãozinho que eu precisava. Eu vejo que eu estava muito presente nas coisas que eu vivi aquele ano. Eu cresci e aprendi muito fazendo isso. E é justamente por isso que eu tô querendo fazer de novo o desafio e vindo aqui te convidar para fazer comigo. E assim, de uma forma muito despretensiosa, sem nome mirabolante, eu simplesmente tive a ideia de começar a compartilhar no meu Instagram as coisas novas que eu tava fazendo aquele ano e falando um pouco sobre cada experiência, justamente para também incentivar as pessoas que me seguem no Insta a fazerem a mesma coisa. Inclusive ainda tá lá no meu perfil, salvo nos destaques, acho que é um dos últimos, porque realmente faz muito tempo. E não tinha regra nenhuma, era literalmente pensar em alguma coisa que eu nunca tinha feito e tirar a ideia do papel. Não colocar nenhum obstáculo, é só ir lá e fazer e depois compartilhar com as pessoas. E era independente se eu tinha companhia ou não. Tiveram meses que algum amigo ou familiar foi comigo fazer atividade e tiveram muitos meses que eu simplesmente fiz sozinha. Porque no fim era um desafio meu pra mim mesma e se eu tivesse colocado essa regra de que eu precisava ter companhia, é capaz que muitas coisas não teriam saído do papel. Então assim, como eu falei, em janeiro eu fiz a aula experimental de pole dance. Em fevereiro eu fiz as 3 aulas experimentais de surf. Em março eu fiz um e-book com todas as receitas que eu tava salvando no TikTok, no Instagram, porque eram de vários perfis diferentes, eu sempre tava tendo que procurar e tava me perdendo. Então era um e-book bonitinho de receitas saudáveis que eu tava fazendo na pandemia. E eu lembro que eu usei bastante depois que eu fiz. Em abril eu comecei as minhas aulas de espanhol, que eu faço até hoje com o mesmo professor. E talvez eu não teria começado também se não fosse pelo desafio. Mas agora já são quase 5 anos fazendo aula de espanhol por conta de algo que eu comecei em 2021. Em maio eu fui correr no nascer do sol na Ponte Hercílio Luz em Florianópolis, sendo que eu nunca tinha corrido na rua e eu nunca tinha ido na Ponte Hercílio Luz. Foi muito mais difícil do que parecia na minha cabeça, porque eu não corria na época, mas foi uma experiência super legal. Inclusive, até hoje, foi a única vez que eu já fui passear a pé na Hercílio Luz. Em junho eu fui pra Califórnia pra minha formatura da faculdade e eu finalmente fui em um canto muito específico da faculdade que ele é famoso, é conhecido como um banheiro secreto, porque ele tem uma vista pro mar maravilhosa. Enfim, era um lugar que eu queria ir desde que eu era caloura e nunca tinha ido, sendo que agora eu tava voltando pra minha formatura, então foi um ótimo motivo pra finalmente ir lá e conhecer.
Em julho, eu me dediquei à educação financeira, porque foi exatamente um mês que eu comecei meu trabalho e ia receber meu primeiro salário. Então, eu queria já de cara começar a investir. E eu não fazia ideia por onde começar. Então, eu assisti muitos vídeos do Thiago Negro e da Natália Arcuri. E por conta deles e por conta desse estudo que eu fiz há 4 anos atrás, eu invisto até hoje. E a gente sabe que na educação financeira, juros compostos é o seu maior aliado. Então, de novo, mais uma coisa positiva que saiu do desafio quando eu fiz naquela época. Em agosto eu fui doar sangue pela primeira vez. Eu já tinha tentado outras 2 vezes, mas dessa de fato eu passei na triagem e deu tudo certo e foi uma experiência super legal, muito tranquila, muito bom fazer algo tão positivo durante uma época tão difícil, onde a gente viu tanta gente sofrer e às vezes não sabia direito como ajudar. Em setembro foi a primeira vez que eu fui fazer uma aula de CrossFit. Eu entendi porque que as pessoas gostam tanto, mas eu também pude ver que não é pra mim. Então, essa questão do desafio é muito interessante justamente porque você acaba se colocando em situações onde você pode decidir se algo faz sentido pra você ou não, o importante é tentar. Em outubro eu fiz canoagem havaiana no nascer do sol na beira-mar em Florianópolis. E assim, essa frase já diz tudo, mas se você tem a oportunidade de fazer canoagem havaiana como um exercício ou como um passeio, faça. Foi uma manhã muito gostosa, eu lembro que a minha energia aquele dia era outra. E em novembro eu fui na final do campeonato de surf do Layback Pro, lá em Floripa. E foi muito legal, a praia tava lotada, era uma energia muito gostosa. Tem uma coisa que eu sabia fazer quando eu morava em Florianópolis, era curtir aquela ilha. Em dezembro eu admito que eu dei uma roubada, porque não era algo que eu fiz pela primeira vez, mas eu queria muito terminar de uma forma positiva, que incentivasse as pessoas a fazerem alguma coisa positiva nessa época de Natal. Então eu postei sobre as ações que o shopping e o supermercado estavam fazendo de doação de brinquedo, itens de higiene básica, porque é algo que eu e minha família a gente faz todo ano e eu acho importante também incentivar que as pessoas façam. E assim, uma coisa muito curiosa é que esse ano eu também fiz muita coisa nova. Fiz uma aula de comida japonesa com meu noivo, eu comecei a postar no YouTube, eu fui num evento de inteligência artificial, eu fiz a minha primeira prova de corrida de 5 km. Mas parece que quando eu faço essas coisas dentro do desafio, parece que elas marcam mais e criam um peso maior, porque gera uma quebra de rotina ainda maior quando tem essa intencionalidade. E é essa quebra de rotina que eu tô querendo e precisando pro ano que vem. E o motivo que eu tô falando todas as coisas que eu fiz em 2021 e 2025 é justamente para te inspirar e já começar a te dar algumas ideias do que você pode fazer ano que vem e como implementar o desafio na sua rotina. Eu já tenho em mente algumas coisas que eu pretendo fazer, mas eu sei que as ideias elas vão surgindo ao longo do ano, conforme as oportunidades vão aparecendo. Às vezes é até um convite que vem de outra pessoa, mas é algo novo para você. Então, assim, eu gosto de pensar nessas categorias de vida saudável, hobbies diferentes, ações voluntárias, mas é pra ser algo muito leve, não tem regras, é pra gente se divertir, quebrar a rotina, aprender algo novo e se desenvolvendo ano que vem. E não precisa ser nada mirabolante, é apenas fazer algo novo todo mês. Vou postar um vídeo do desafio aqui no canal todo mês, no dia 30, e eu espero ter você comigo nessa jornada. Deixa aqui nos comentários se você já tem alguma ideia do que você pretende fazer ano que vem, ou se você tem alguma sugestão pra mim, e eu te vejo no próximo vídeo.